Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, que é dia 13, dia de Nossa Senhora, clamamos as graças e as bênçãos do céu, invocamos a intercessão de Nossa Senhora, que nos dê seu auxílio poderoso, auxílio a nós cristãos, a nós católicos, para que em tudo façamos a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dar início aqui ao compartilhamento da tela. Nós não havíamos concluído os slides passados. Vamos abrir o arquivo errado. Só um minuto. Pronto. Então, nós estamos aqui vendo, nossa formação terminou exatamente vendo a parte geral sobre pecado, a diferença entre pecado mortal e pecado venial. Vimos que os pecados mortais, eles estão inseridos como ofensas previstas nos 10 mandamentos da lei de Deus, e os pecados veniais são aqueles que não retiram a caridade do nosso coração, porém, ofende essa caridade, que se nós não tivermos cuidado com os pecados veniais, eles podem nos arrastar de alguma maneira para os pecados mortais. Vimos o primeiro mandamento. Esses 3 primeiros mandamentos da lei de Deus, eles se referem ao nosso relacionamento com Deus, de nós percebermos quem é Deus, que é o nosso Criador, e vermos que nós estamos na condição de criatura. Então, é preciso ordem nesse relacionamento, é preciso uma compreensão exata do papel de Deus na nossa vida, de quem é Deus e de quem somos nós. Então, esses 3 primeiros mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento com Deus, com esse ordenamento dentro de nós, da pessoa de Deus. E vamos iniciar hoje o segundo mandamento, que é não tomar seu santo nome em vão. Então, o catecismo, como a gente vem fazendo com a formação, essa primeira parte que nós fizemos sobre confissão, nós estamos fazendo toda sobre o catecismo da Igreja Católica. Então, nós estamos trabalhando com a catequese básica. Essa preparação para a confissão é só um retorno, um relembrar daquilo que nós já estudamos, daquilo que nós fomos preparados quando nós fomos fazer a nossa Eucaristia, quando nós fomos receber o sacramento da Crisma. Então, nós recebemos uma catequese básica, só que muitas vezes nós
nos esquecemos disso. Ou então, não houve uma boa preparação, então essa é uma oportunidade para que nós possamos relembrar o que é que a Igreja Católica fala sobre isso. E o catecismo, no 2142, que eu não coloquei aqui nos slides, mas eu vou fazer uma menção a ele vai dizendo que o segundo mandamento pertence, assim como o primeiro, ao âmbito da virtude da religião e regula mais particularmente o uso que fazemos da palavra nas coisas santas. Então, nós precisamos desenvolver a virtude da religião, e lembrando que a virtude da religião, ela nos leva a dar a Deus que por toda justiça se deve a Ele. Então, o nome de Deus, para ser proclamado também por nós precisamos compreender a grandeza desse nome e dar toda a reverência e adoração que só a Deus cabe, só a Deus cabe, né, ao nome de Deus. E o catecismo vai dizendo, aqui no 2143, que eu trouxe só uma parte dele do 2143, mas esse iníciozinho do 2143 é muito importante, porque diz assim, que Deus revelou o seu nome a nós. Deus confia seu nome àqueles que creem nele. Revela-lhes em seu mistério pessoal. O dom do nome pertence à ordem da confiança e da intimidade. Então, quando o Senhor revelou a Moisés o seu nome, disse: Eu sou. Isso significa toda a intimidade que Deus estava dando a Moisés de se conhecer pelo nome. A grandeza, a beleza e a santidade do nome de Deus. E o nome do Senhor, o catecismo diz, é santo. Então, o homem, ele não pode, em nenhuma hipótese, abusar desse nome. Ao dizer o nome de Deus, ao lembrar o nome de Deus, nós temos que guardar esse nome na memória. Ao ser proclamado ou pensado o nome de Deus, nós devemos fazer um silêncio de adoração amorosa. Só em pronunciar o nome de Deus, nós devemos pedir toda a unção que vem do Espírito Santo, para que nós possamos proclamar o nome de Deus numa perfeita adoração. E nunca podemos dizer qualquer outra palavra em direção a Deus que não seja para bendizê-lo, louvá-lo e glorificá-lo. E é importante nós falarmos sobre isso, porque nós estamos vivendo um tempo em que existe um grande abuso do nome de Deus, um grande abuso das coisas santas, do nome da Santa Virgem Maria e dos santos. Existe um uso inconveniente do nome de Deus. Às vezes o nome de Deus não é proclamado com o devido amor, com a devida adoração. Às vezes, quando Deus não nos dá algo que a gente gostaria de ter, a gente pode abusar desse nome e dizer assim, mas o Senhor não é o Todo-Poderoso? Então, a forma de dizer já revela o apego que nós temos a nós mesmos, o amor próprio que nós temos, né? O amor que nós temos, o maior amor que nós temos a nós do que a Deus, que sabe de todas as coisas. Então, em nenhuma hipótese, o nome de Deus não pode ser utilizado, seja para bendizê-lo, louvá-lo e glorificá-lo. Fora disso, nós podemos estar na iminência de estar cometendo um pecado mortal. O 2145 vai dizendo que o fiel, que somos todos nós, devemos dar testemunho do nome do Senhor.
confessando a sua fé sem ceder ao medo. E olha, isso aqui que é importante para nós que estamos fazendo aqui uma formação, e da minha parte aqui que estou sendo formadora, e é todos nós que participamos da formação com vocês. A pregação e a catequese devem estar compenetrados de adoração e respeito pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em nenhum momento dessa formação, nós poderíamos usar o nome de Deus que não fosse para proclamar o quê? A sua verdade, a sua justiça, a sua grandeza, a sua onipotência, a sua misericórdia. Tudo que foi feito e vai ser feito aqui deve ser para honrar e glorificar o nome de Deus. A nossa consagração deve ser para honrar, para dar maior glória a Deus, ao nome de Deus. O nosso testemunho, todos os atos, todas as palavras, que nós, como consagrados, que sejamos como batizados. E é muito importante frisar isso, porque muitas pessoas pensam assim, nessa altura da formação, de dizer assim, eu não sei se eu estou preparado, eu não sei, é muita coisa para eu viver como consagrado. Mas o que é ser consagrado? Ser consagrado é viver como um verdadeiro batizado, que nós já somos. E que talvez não estejamos sendo verdadeiros batizados. Então já passou do tempo de nós vivermos com fidelidade o nosso batismo. Então nós estamos fazendo isso e estamos ouvindo e acolhendo esse chamado para consagração, porque nós devemos adorar e respeitar e dar mais glória a nosso Senhor Jesus Cristo. E fala muito esse mandamento de como nós vamos nos referir às palavras, ao modo de falar, ao modo de expressar a nossa fé, os nossos pensamentos. Então, depende muito, é preciso uma purificação da nossa fala, daquilo que nós dizemos, daquilo que nós proclamamos. E o 21:47 vai falando das promessas que nós fazemos. As promessas, nós dizemos algo em nome de Deus. Nós nos comprometemos a algo e usamos o nome de Deus. Fazemos juramentos. Então, nós precisamos, quando nós fazemos promessas às outras pessoas, em nome de Deus, nós deveremos estar comprometidos em honrar, em sermos fiéis, em que essa promessa seja verdadeira e ter muito cuidado, porque nós estamos aqui usando a autoridade divina. Estamos aqui clamando que Deus cele essa promessa que nós estamos realizando. Então, quando nós fazemos uma promessa, ela deve ser respeitada por justiça. E é infiel quem, em nome de Deus, faz uma promessa de uma forma mentirosa. Porque se nós não honrarmos aquilo que nós fizemos de promessa em nome de Deus, nós fazemos de Deus um mentiroso. Então, que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. A blasfêmia, o que é a blasfêmia? Ela se opõe diretamente ao segundo mandamento. Consiste em proferir contra Deus, de forma interior ou exterior, palavras de ódio, de ofensa, de desafio. Em alguns momentos, nós podemos estar falando de uma maneira desafiadora de Deus,
O Senhor não é Deus. Por que o Senhor não faz isso na minha vida? Em falar mal de Deus. E esse falar mal também pode ser entendido não falar de Deus de maneira verdadeira para os outros, apresentando uma imagem de Deus que Deus não é, distanciando muitas vezes até as pessoas de Deus. Quando nós lhe faltamos deliberadamente com respeito ao abusar do nome de Deus. E São Tiago, na carta de São Tiago, ele diz assim, que blasfemam o bom nome de Jesus, que sobre eles foi invocado. Quando o nome de Cristo é invocado sobre nós deveremos temer cometer a blasfêmia contra o bom nome de Jesus. E aí, às vezes, a gente pensa que esse mandamento, ele se refere unicamente ao nome de Deus. Mas essa proibição de blasfêmia, o catecismo nos ensina que se estende também contra a Igreja de Cristo, contra os santos, contra as coisas sagradas. Quando se recorre ao nome de Deus para justificar práticas criminosas, ou reduzir povos à escravidão, torturar ou condenar à morte. Com a blasfêmia se comete, quando se abusa do nome de Deus para cometer um crime, se provoca a rejeição da religião. Então, quando eu falo mal também de Nossa Senhora, e Nossa Senhora é pertença de Deus, tudo aquilo que é de Deus, que é sagrado, que é separado para Deus, nós cometemos a ofensa também contra o segundo mandamento. Então, quem rejeita Maria, quem diz que Maria é uma mulher qualquer, também não está tomando, o catecismo proíbe essa blasfêmia, essa palavra não amorosa, essa palavra odiosa contra Maria. Então, a blasfêmia, ela é contrária ao respeito devido a Deus e ao seu santo nome. E em si mesma, ela é um pecado grave. Quantas vezes nós vemos filmes que fazem piada com o nome de Deus, que fazem uma utilização jocosa do nome de Nossa Senhora. Então, nós não podemos, como católicos, assistir nem a divertimentos, nem a filmes que tratam Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, os santos de Deus dessa maneira. E se nós sorrimos disso, se nós aderimos a isso, nós cooperamos com o pecado do outro. Lembram, lá na formação passada, que nós podemos cooperar com o pecado alheio? Então, nós não podemos em nenhum momento aplaudir, nem incentivar pessoas que cometem pecados contra o segundo mandamento da lei de Deus. Nós deveremos nos afastar. As juras são as que invocam o nome de Deus sem intenção de blasfêmia, mas constituem uma falta de respeito para com o Senhor. Jurar em nome de Deus, sem querer blasfemá-lo, mas sem querer ter responsabilidade naquilo que está jurando e usando o nome de Deus, de uma maneira sem o devido temor. Também não podemos usar de uma maneira mágica o nome divino. Deus é Deus. A vontade é dele. E eu não posso querer dizer que pelo nome de Deus, em qualquer situação, e vejamos,
Muitas vezes nós vemos em reality show, vemos pessoas participando de determinadas provas, coisas que não levam muitas vezes para o céu, e em tudo a pessoa se socorre lá do nome de Deus. Deus vai me dar isso. Mas veja o que você está fazendo. Você está pedindo, invocando o nome de Deus para você conseguir o quê? O céu. A gente deve invocar o nome de Deus quando a gente deseja a salvação, que é o que Deus quer nos dar. Se for para o pecado, se for para coisas fúteis, para aquilo que vai me mergulhar mais ainda no pecado, nós não podemos fazer uso do nome de Deus. E muitas vezes a gente vai dizendo, Ave Maria, oh meu Deus, mas não é por uma utilização santa do nome. E a gente vai fazendo isso às vezes por um vício, por um costume. Mas a formação é exatamente para isso. Para eu compreender a grandeza do nome de Deus e não empregá-lo de uma maneira que não é adequada. Então, o que é que Santo Agostinho diz para nós? O nome de Deus é grande. Quando é pronunciado com respeito devido à sua grandeza e majestade. O nome de Deus é santo. Quando se pronuncia com veneração e temor de o ofender. Se dentro do meu coração não tiver o receio de estar usando o nome de Deus sem o temor de ofendê-lo, porque eu tenho que estar o tempo todo. A palavra de Deus diz assim: quem aplicará o chicote contra os meus pensamentos? Quem é que vai domar a minha língua? Então eu preciso o tempo todo pedir ao auxílio do próprio Deus para que eu não o fira, nem com os meus pensamentos, nem com as minhas palavras, nem com as minhas atitudes ou naquilo que eu vou deixar de fazer. Comete perjúrio. Comete perjúrio. Apareceu tanta coisa aqui na tela para mim que eu estou tentando ler o slide, não estou conseguindo. Mas o perjúrio é quando eu faço um testemunho, um compromisso que eu não tenho a intenção de cumprir. Eu já faço isso e usando o nome de Deus, eu faço um juramento falso. E o 21:53 vai dizendo assim: não faltarás ao que tiveres jurado, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, digo-vos que não jureis em caso algum. A vossa linguagem seja sim, sim, ou não, não. Sara, você fez isso? Sim. Essa é a verdade. Eu não preciso jurar e dizer, eu juro, em nome do Senhor, que eu fiz isso. O que eu digo tem que ser a verdade. Se o que eu falo não é a verdade, eu já estou em pecado. A mentira é pecado. O que passa disso vem do maligno. Se eu digo sim, mas a verdade é não, isso vem do maligno. Então é pecado. Então vamos lembrar juramentos que nós fazemos. Nós fazemos juramentos na confissão. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amado. Prometo, com vossa graça, nunca mais pecar. No casamento, nós estamos fazendo um juramento perante Deus, que será na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da minha vida. Eu estou fazendo um juramento para Deus. Eu estou fazendo um voto com Deus. E às vezes as pessoas juram dizendo que eu prometo amar-te,
respeitar-te por todos os dias da minha vida. O cônjuge está dizendo ali para Deus que você vai amar aquela pessoa e vai respeitá-la. E o casamento é um juramento duplo. Precisa ele ser verdadeiro dos dois lados. Então, nós não podemos fazer juramentos em vão, sem ter esse firme propósito, sem conhecer a verdade, sem querer se comprometer com Deus. E a terceira parte desse mandamento é falando do nome cristão que cada um de nós recebe. Meu nome é Sara. Tem a Teresa, tem a Amparo, tem a Carmen. E Deus nos chama a cada um pelo nosso nome. E o nome de cada um de nós, ele é sagrado. Ele é como se fosse a imagem de cada um de nós. E muitas vezes, quando nós vamos dar um nome às outras pessoas, às vezes nós não pensamos de dar nome às outras pessoas. Vamos ter um filho, nós não procuramos nomes santos para dar aos nossos filhos. O 2159 diz que o nome recebido é um nome de eternidade. Eternamente, Deus me chamará por Sara. É como ele vai colocar no livro. Então, mas muitas vezes nós utilizamos o nome ou não damos tratamento ao nosso nome de uma maneira digna, cristã, católica. Colocamos apelido nos outros de uma maneira, chamamos as pessoas de uma maneira, é o cabeçote da parafuseta e vamos inventando apelido e vamos usando, chamando, que vai perdendo a dignidade, a catolicidade do nome das pessoas. Vamos dando títulos jocosos às pessoas. Mas nós devemos ser chamados pelo nome. Que é como Deus nos chama. Às vezes nós vamos adjetivando os outros, usando palavras que eu não vou dizer aqui, nominar. Mas o que importa não é do que nos chama, é de como Deus nos chama. Agora, nós devemos ter zelo com esse nome pelo qual Deus vai nos chamar por toda a eternidade. Porque está lá no Apocalipse, ao vencedor, dar-lhe-ei uma pedra na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que a recebe. Olhei e vi, o Cordeiro estava sobre o Monte Sião, e com ele 144.000 pessoas, que traziam escrito sobre a fronte o nome dele e o do seu pai. Então, o nosso nome deriva, nós recebemos esse dom, essa graça de sermos chamados também por Deus pelo nome. Antes mesmo que tu fosse gerado, no ventre da tua mãe eu já te conhecia e já te chamava pelo nome. Então, a esse nome que Deus nos deu, que recebemos no nosso batismo, e nós somos batizados, e lá no documentozinho do nosso batismo não tem sobrenome, tem a Sara, filha da Carmen e do Vicente Miranda. Que é por esse nome que o Senhor vai nos chamar por toda a eternidade. Então, nós concluímos aqui o segundo mandamento e vamos para o terceiro mandamento, aqui em outro slide.
Só um minutinho. Então, vamos dando continuidade aqui ao segundo bloco dos slides, com o sacramento da confissão. Como alcançar maiores frutos espirituais. Então, o terceiro mandamento, ele vai falando sobre guardar domingos e festas. E antes de entrar aqui no ponto que eu trouxe no slide, nós temos que lembrar que Deus criou o mundo em 7 dias. No 7º dia, ele descansou. E esse dia foi chamado de quê? Foi chamado de sábado, que era o 7º dia. E o Senhor confiou a Israel o sábado para que ele pudesse guardá-lo em sinal da aliança inquebrantável. Também lembrando que Deus tirou o povo eleito do Egito. Então, libertou de toda a escravidão. Então, por isso, existia toda um cuidado, um zelo, um amor pelo sábado. Mas o próprio Cristo foi dizendo que nunca se deve deixar de amar e de fazer nada por conta do sábado. Porque não é o sábado que é dono do Senhor, é o Senhor que é dono do sábado. E ele vai falando em várias passagens, grandes obras, milagres que ele foi realizando nos dias de sábado. Mas hoje, para nós, o dia do Senhor, o dia que deve ser guardado, é o domingo. Porque o Senhor ressuscitou no domingo. Então, ele fez nova todas as coisas no domingo. É como se ele tivesse feito uma nova criação. Nascemos de novo, o paraíso foi aberto para nós, a possibilidade de irmos para o céu foi dada a nós com a ressurreição do Senhor. Então, esse dia, que é o domingo, se tornou para nós cristãos o primeiro de todas as festas, o dia do Senhor. Foi o primeiro dia após o sábado judaico, mas também o primeiro dia em que Deus, tirando das trevas a matéria, criou o mundo, mas também porque Jesus Cristo, nosso Salvador, nesse mesmo dia ressuscitou dos mortos. Então, o domingo, para nós que somos católicos, ele é um dia sacratíssimo e ele deve ser guardado. E o que é guardar? Guardar, nós precisamos ter o culto ao Senhor, tanto interno como externo, no domingo. O domingo, ele realiza plenamente na Páscoa de Cristo a verdade espiritual do sábado judaico e anuncia o descanso eterno do homem em Deus. Então, também é um dia de descanso. Domingo também é um dia de descanso. Ele prepara o mistério de Cristo e o que nela se praticava na figura de algum aspecto relativo a Cristo. Então, Santo Inácio, ele vai dizer que os que viveram segundo a antiga ordem das coisas, que é o Antigo Testamento, alcançaram uma nova esperança. Não guardando já o sábado, mas o dia do Senhor, em que fomos abençoados por ele e pela sua morte. Então, o domingo é dia precioso para nós. E o que é que nós deveremos fazer no domingo? A celebração do domingo observa a prescrição moral naturalmente inscrita no coração do homem de prestar a Deus um culto exterior, visível, público e regular, sob o signo de seu benefício universal para com os homens. Resumindo, é dia de missa.
domingo é dia de missa. E faltar à missa aos domingos é violação a um mandamento da lei de Deus. E toda violação ao mandamento da lei de Deus, nós já sabemos que tipo de pecado é. Então, nós precisamos, no domingo, ter o culto interno e ter o culto externo. O culto interno, eu vou colocar a minha inteligência, a minha vontade, toda conduzida, toda dirigida ao Senhor. É um dia especialmente que eu vou ordenar todas as coisas em direção a Deus. E eu preciso, no domingo, fazer também o culto externo. E o que é esse culto externo? Eu preciso viver os sacramentos, eu preciso fazer as orações, eu preciso me ajoelhar diante de Deus, fazer as genuflexões. Então, eu preciso ter esse culto exterior. E as pessoas podem dizer assim, não, mas domingo eu rezo em casa. Eu não vou para a missa. Mas nesse dia, nós estamos obrigados, como católicos que somos, batizados que somos, a ter esse preceito, a viver o culto dominical. A viver esse culto. E o que é que deve se guardar em toda a igreja como primordial? Eu vou minimizar bem aqui para ver se eu consigo ler. Deve se guardar em toda a igreja como primordial do festivo de preceito. Então, o domingo é dia de preceito. E além do domingo, nós temos os dias do Natal, que são obrigatórios também a nossa presença na Santa Missa. O dia do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Epifania do Senhor, a Ascensão, o dia do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, o dia de Santa Maria, Mãe de Deus, o dia da Imaculada Conceição e da Assunção, dia de São José e os apóstolos São Pedro e São Paulo e finalmente de todos os santos. Então nós devemos guardar domingos e festas. E lembrando também que a missa, ela nos permite nos reunir como o corpo místico de Cristo. Ela nos une aos outros católicos. Então, assim, deixar de ir à missa é uma forma de abandonar a nossa assembleia. E São Paulo vai dizendo na carta aos Hebreus que nós não podemos fazer isso. Nós devemos nos exortar mutuamente a congregar, a estar em comunidade, a estar na Santa Missa. E olha como é que o catecismo vai dizendo, como é que nós devemos nos preparar para a missa. Nós deveremos chegar cedo na igreja, nos aproximar do Senhor, confessar os nossos pecados, nos arrepender deles na oração, assistir à santa e divina liturgia, acabar a nossa oração e não sair antes da despedida. Não sair antes da bênção final. Então, quando as pessoas não compreendem o que é a liturgia da missa, a beleza que ela fala de Deus, compreender cada etapa, nós não iremos ficar conversando na missa, nós faremos o silêncio que é necessário na missa, nós não vamos estar conversando com outras pessoas, nós não vamos estar resolvendo outras coisas, nós estamos voltados para o Senhor. E somente a Ele. Porque nesse dia nós precisamos exultar e cantar de alegria a Ele. No 2180, ele vai dizendo que nós temos essa obrigação do domingo. No domingo e nos outros dias de festa, os fiéis têm a obrigação de participar na missa. Não sou eu que estou dizendo, é o catecismo. Então, cumpre o preceito de participar na missa quem a assiste, onde quer que se celebre em rito católico, quer no próprio dia festivo, quer na tarde do ano precedente. Então, a missa do domingo eu posso assistir no sábado à noite.
eu cumpro o preceito do domingo, porque já é a liturgia do domingo. Porque às 18 horas é como se eu já estivesse no domingo. 18 horas do sábado, eu já estaria no domingo. Mas, preferencialmente, eu devo dedicar e estar mesmo no domingo. Então, eu preciso ter essa Eucaristia dominical, porque ela vai fundamentar toda a prática cristã. Então, nós temos obrigação de participar da Eucaristia, a menos que estejamos justificados. Então, quais são as justificativas que podem nos retirar essa condição de pecado? Por um motivo sério. Eu estou muito doente, ou Deus me chamou para cuidar de outros, como, por exemplo, cuidar de crianças de peito, ou o meu pastor, o meu padre, me dispensou por um motivo sério. Agora, se eu deixo de ir à missa deliberadamente, é porque eu não quero, é porque eu não estou com vontade, então existe o pecado grave, que está no 21:81. E indo para a missa, eu dou testemunho. Se eu deixo de ir para a missa, eu estou testemunhando que Deus não é tudo para mim. Mas quando eu vou para a missa e cumpro o preceito, vejam que esse mandamento ele tem a ver também com o meu relacionamento com Deus. É um testemunho. Quando eu vou à missa, eu estou declarando que eu pertenço a Deus, que eu sou fiel a Ele e é com Ele que eu quero estar. Nada no domingo pode substituir a Deus. Então, nós estamos ali na igreja em comunhão, uma unidade na fé e na caridade. E nos reconfortamos juntos. Então, tem coisas, e eu vivo muito essa experiência, tem coisas que quando eu rezo na minha oração pessoal, e Deus fala comigo na minha oração pessoal, mas tem coisa que Ele não me responde na oração pessoal. Mas quando eu começo a rezar com os irmãos, quando eu estou em comunidade, quando nós estamos juntos, Deus fala aquilo que Ele queria falar comigo em comunhão. Ele não queria falar só para mim, mas Ele queria que eu estivesse unida aos outros. Então, é muito importante estar com os irmãos na Santa Missa. E aí o Catecismo vai dizendo, no 21:84, que nós deveremos também interromper o trabalho no dia do domingo. Para algumas pessoas, é como se não existisse domingo. Faz tudo igual, trabalha do mesmo jeito, se enche de coisas para fazer, quando percebeu, finalizou o dia e não viveu nada com Deus. Não foi para missa. Não tive tempo. Então, o catecismo vai dizendo que o domingo é dia de cultivar a vida familiar, cultural, social e religiosa. No domingo. No domingo, eu devo estar com os meus. No domingo, eu devo ter lazer. E no domingo, eu devo estar com Deus. Agora, que essa cultura e que esse social não sejam coisas que me tirem de Deus. Porque se eu me der liberdade para viver coisas que possam, lembremos das concupiscências, dos olhos, dos ouvidos, dos sentidos, de querer ter poder. Então, o catecismo vai dizendo que nós devemos nos abster de trabalho e negócios que impeçam o culto devido a Deus. Não estamos falando aqui das pessoas que, por viverem em extrema miséria, precisem fazer algum tipo de trabalho no domingo.
ou são obrigados a trabalhar, porque a sua função exige que elas trabalhem no domingo. É um plantonista do dia. Então, aqui é quando eu deliberadamente eu quero me dar trabalho, eu quero dar negócio, eu estou pensando em ganhar dinheiro nesse dia, em detrimento do Senhor. Então, vejamos que é uma desordem. Nesse dia, eu tenho que viver a alegria própria do dia do Senhor. Nesse dia, dia de domingo, é dia que eu devo dedicar para as obras de misericórdia. É de visitar um idoso que mora sozinho. É de dar alegria para alguém que eu não dei, que passa a semana inteira sem a minha companhia, é o dia que eu devo dar. E é também o dia que eu devo dar repouso ao meu espírito e ao meu corpo. E lembram que nós já vimos informação passada, teve mensagem do Padre Stefano, de Nossa Senhora para o Padre Gobi, que vai dizendo que nós estamos transformando o dia do Senhor no dia de um grande weekend. É o dia que eu vou para a academia, trabalho meu corpo, faço caminhada, faço churrascada, faço tanta coisa. Eu enchi tudo mas eu não vivi nada com Deus. Eu não fui para a missa. Nós devemos estar atentos a que legítimas desculpas não introduzam hábitos prejudiciais à religião, à vida da família e à saúde. Nós somos cheios de desculpa. Eu não vou por causa disso. Hoje eu não estou com vontade. Aí a gente fica recebendo, às vezes, aquelas mensagens de WhatsApp dizendo que eu só devo ir para a missa quando eu sentir a vontade de estar. Isso é mentira que o inimigo quer colocar na gente. Porque a fé não é sentimento. A fé é decisão. A fé é decisão, é meu compromisso com Deus. Santa Teresinha às vezes estava rezando, não tinha vontade de rezar, mas ela dizia assim, mas eu vou estar contigo aqui, porque é meu horário de adoração. Eu vou contar, nem que seja quantos tijolinhos tem aqui na capela, mas eu não vou sair da tua presença. E ela foi contar tijolo. E depois ela perguntou para o Senhor, qual foi o dia que o Senhor mais gostou que eu estive com o Senhor? Ele disse, foi aquele dia que você não quis estar comigo, mas você se obrigou a ficar comigo contando os tijolinhos lá da capela. Por quê? Porque houve uma decisão. Eu prefiro Deus. Eu prefiro Deus. E aí Santo Agostinho diz, o amor da verdade procura o ócio santo. A necessidade do amor acolhe o trabalho justo. Então, nesse dia, é o dia mesmo de eu descansar. E é o dia de eu estar com Deus. No 21 e 88, a gente tem que ter cuidado também com as pessoas que trabalham conosco. Às vezes a gente se dá o descanso, mas a gente não dá descanso para os outros. O domingo é um tempo de reflexão, de silêncio, de cultura e de meditação que favorecem o crescimento da vida cristã. Eu devo me abster de trabalhos e negócios que impeçam o culto a Deus. Os fiéis devem estar atentos para evitar e se colocar em situações de diversão em massa, muita gente, muito barulho. O seu lazer deve ser algo que fale de Deus, que te permita viver a alegria de Deus. Agora, se nós nos colocarmos em diversões não queridas por Deus, nós vamos perder o nosso domingo. E o 2187 vai dizendo também que nós devemos ter, assim como nós devemos guardar o domingo, os patrões têm a obrigação análoga para com seus empregados. De não estar exigindo deles o trabalho nos domingos, nos dias de festa, assim como nós, eles também precisam viver os dias de preceito. Então, às vezes, nós pecamos
Não é porque nós não estamos indo, é porque nós não deixamos os outros também ir. Então, no respeito pela liberdade religiosa e pelo bem comum de todos, os cristãos devem se esforçar pelo reconhecimento dos domingos e dias santos da igreja como dias feriados legais. E devem dar o exemplo público de oração, respeito e alegria. Hoje é domingo, todo mundo nos convida para ir para qualquer lugar, menos para a missa. Qual a nossa resposta? Muito obrigada. Mas se eu for para esse passeio, na hora da missa eu não vou estar. Então, eu preciso dar esse exemplo público e ser feliz vivendo dessa maneira. Então, nós concluímos aqui o terceiro mandamento, guardar domingos e festas, e nós iniciamos agora uma parte da nossa formação que não é, ela envolve também o nosso relacionamento com Deus, mas quando o nosso relacionamento com Deus não é bem vivido, ele tem reflexo no nosso relacionamento com os outros. Então, a partir do quarto mandamento da lei de Deus, nós vamos observar agora como nós podemos cometer esses pecados em relação ao nosso próximo. Porque Jesus ele resumiu o mandamento em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas. É como se tivesse o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento. E ao próximo, como a ti mesmo. Aí entra o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo. Então, ele resume os 10 mandamentos nesses dois momentos. Essa figura aqui, essa imagem é de São Camilo Leles, que ele viveu uma experiência de cuidar dos doentes porque ele via Cristo nessas pessoas. Então, que nós possamos, nessa parte da nossa formação, pedir a São Camilo que nos ajude a amar Jesus nos outros. E São Paulo vai dizendo na carta, né, em sua carta aos Romanos, quem ama o outro, cumpriu a lei. De fato, os preceitos, não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, bem como qualquer outro mandamento, estão resumidos numa só frase. Amarás ao próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. Assim, é no amor que está o pleno cumprimento da lei. Então, esse mandamento, ele nos dá a forma positiva de deveres que nós devemos cumprir. E nesses mandamentos, eles nos anunciam que nós devemos ter um respeito pela nossa vida e pela vida do outro, pelo matrimônio, pelos bens terrenos e também pela palavra dada. A palavra que nós damos, ela deve ter um respeito particular. Então, nós vamos começar a trabalhar com o quarto mandamento da lei de Deus. E ele diz, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Esse mandamento, ele indica a ordem da caridade. Deus quis que depois dele mesmo honrássemos nossos pais, a quem devemos a vida e que nos transmitiram o conhecimento de Deus. Olha a importância da paternidade. A paternidade biológica, ela nos confere o dever, né? Deus deu filhos a alguém, os filhos são um dom. Mas uma vez Deus dando filhos a nós temos a obrigação de transmitir à nossa prole todo o conhecimento que nós temos sobre Deus.
Nós temos que ter que levar os nossos filhos a conhecer Deus. Então, nós podemos pecar mortalmente, não ensinando os filhos a conhecerem Deus, como ele deve ser conhecido. Esse quarto mandamento, ele, de uma maneira geral, ele se refere às relações com o pai e a mãe, porque essa relação é universal. Mas, diferentemente do que nós imaginamos, o quarto mandamento não se refere só a honrar pai e mãe. Ele exige respeito a todas as relações de parentesco com os demais membros do grupo familiar. Então, se eu desonro meus irmãos, se eu desonro os meus avós, eu também estou no quarto mandamento. Esse mandamento exige que se preste honra, afeição e reconhecimento dos avós e antepassados. Também se refere ao respeito e os deveres que os alunos devem ter para com os professores, dos empregados para com os patrões, dos subordinados para com os chefes e dos cidadãos para com a pátria e para com quem os administra ou governa. Então, nós podemos incorrer neste quarto mandamento da lei de Deus quando nós desrespeitamos pais, tutores, professores, chefes, magistrados e até mesmo os nossos governantes. Porque a palavra de Deus diz que toda autoridade, ela decorre do Senhor. Toda autoridade decorre do Senhor. Então, nós precisamos compreender a sacralidade do que é viver em família. Uma família, pai e mãe, quando duas pessoas se casam, ela já inicia com o consentimento desses cônjuges. Então, quando as pessoas se casam, elas se casam com o objetivo de 3 coisas. Isso deve ter muito em mente, até para a validade do matrimônio. Que o casamento, ele está ordenado para o bem dos esposos, para a procriação e a educação dos filhos. Então, aí nasce uma família cristã. Essa família cristã é uma comunhão de pessoas, então nós somos, em família, chamados a partilhar da oração e do sacrifício de Cristo. E quando nós não compreendemos a família como um lugar de oração, como uma igreja doméstica, e nós nos permitimos, em família, dizer todo tipo de agressividade, dizermos entre nós toda palavra maldita, nós incorremos nesse quarto mandamento da lei de Deus. Em família, nós deveremos nos dar a oração de todo dia e a leitura da palavra de Deus. Assim, nós vamos crescer na caridade. Então, nós precisamos viver em comunhão de almas, os esposos têm que viver em comum acordo, e os pais devem se cooperar de uma maneira diligente na educação dos filhos. Muitas vezes, a família não tem mais esse formato, pai, mãe, filhos foram morrendo, e foi ficando só a mãe e o filho, encontramos com a situação da viúva. Então, o quarto mandamento, ele vai dizendo que nós deveremos honrar, nós deveremos visitar a religião pura e sem mancha aos olhos de Deus nosso Pai, consiste em visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e conservar-se limpo do contágio do mundo. Então, a proteção à família, viver em família de uma maneira santa, de uma maneira de modo a favorecê-la e a protegê-la,
e reconhecer nela como a presença de Deus é algo que deve ser feito e buscado por cada um de nós. E o Catecismo no 22:10 vai dizendo que a autoridade civil, as autoridades, elas devem conhecer como um grave dever que devem trabalhar para reconhecer e proteger a verdadeira natureza do matrimônio. Porque muitas concepções de família que estão sendo dadas não é a verdadeira natureza do matrimônio. E que nós, como católicos, nós deveremos, e as autoridades civis devem defender a moralidade pública e favorecer a prosperidade doméstica. Nós, como católicos, por honrar pais e mães, nós não devemos nos dar a relacionamentos que vão ferir essa moralidade pública, que não vão favorecer a prosperidade doméstica, ou a forma como nós nos relacionamos com os outros. Então, a comunidade, os políticos, eles devem honrar a família. Devem assistir a família e garantir que as pessoas tenham liberdade de fundar um lar, de ter filhos. Quantos países comunistas impedem as pessoas de ter filhos? Quantos países impedem as pessoas de educar os seus filhos de acordo com as suas próprias convicções morais e religiosas? E nós estamos vivendo hoje um tempo em que nas escolas muitas coisas que estão sendo ensinadas ferem as nossas convicções morais e religiosas. E nós temos o direito de proteger os nossos filhos. A estabilidade do vínculo conjugal, que as pessoas não cheguem ao divórcio, não cheguem a se separar, deve ser protegida. Nós temos que favorecer a estabilidade do vínculo conjugal e não favorecer todo tipo de divórcio. Não, casou, separa. A família tem o direito de professar sua fé, de transmitir, de educar nela os seus filhos com os meios e as instituições privadas. E assim vai. Então, essa é a verdadeira concepção de família. É a família que protege os seus filhos do perigo da droga, da pornografia, do alcoolismo. Mas como nós podemos estar vivendo em família e favorecendo os nossos filhos a entrar no mundo do álcool, a entrar na pornografia, a entrar na prostituição, a de alguma maneira entrar em contato com a droga? Então, vejam como é uma amplitude dentro desse mandamento da lei de Deus que a gente pensava que fosse só dizer, não, eu disse alguma palavra e para minha mãe que feriu o coração dela. O mandamento é muito maior. Ele envolve todos os relacionamentos domésticos e a forma como eu vou ensinando. Tanto diz respeito à forma como os pais se relacionam com os filhos se relacionam com os pais e vice-versa, inclusive com relação aos empregados. Então, no 22:12, que acho que no 17, o quarto mandamento ilumina as outras relações na sociedade. Ele lembra que os filhos adultos têm responsabilidades para com seus pais. E o respeito aos pais, ele vai iluminar todo o ambiente familiar. E agora nós vamos ver aqui os deveres dos pais em relação aos filhos. Como se dá isso? Então, primeiramente, que deve vir a família de um relacionamento matrimonial, onde eles se comprometeram a isso, a ter uma família cristã. E os pais devem se comprometer em relação aos filhos a educá-los na lei de Deus, a respeitar o chamado que Deus tem para cada um deles,
Tem pai que, quando o filho diz que vai ser padre, começa todo o conflito na vida daquele filho, porque o pai não aceita. Então, os pais devem ter o respeito para com os filhos quando Deus chama, porque acima dos pais está Deus. É amar a Deus sobre todas as coisas. Então, como é que os pais devem viver em casa? O lar deve ser apropriado para a educação das virtudes. Como pai e como mãe, eu estou dando um bom exemplo. Se tem xingamento, se tem comportamentos inadequados, eu estou dando exemplo dessas virtudes, então eu posso ferir o quarto mandamento da lei de Deus, também sendo pai em relação aos filhos. E o catecismo diz, é preciso que os pais reconheçam diante dos filhos seus próprios defeitos. Se você nunca pede desculpa a ninguém, como você vai ensinar seu filho a pedir desculpa? Então você precisa reconhecer, porque assim vai ser mais fácil guiá-los e corrigi-los. Porque você está fazendo pelo exemplo. Também se pode pecar quando não se usa com a devida correção em relação aos filhos, porque olha o que é que Eclesiástico diz: aquele que ama o filho usará com frequência o chicote, aquele que educa seu filho terá motivo de satisfação. Porque o filho, ele é um sem formação, ele não tem ainda o pleno uso da razão, ele não tem as experiências de vida necessárias para que ele possa discernir entre o certo e o errado. Então, é preciso que os pais ensinem. Então, e um gravíssimo dever que os pais têm é de evangelizar os filhos. Se os pais não frequentam a missa, como esses filhos vão para a missa? Se você não dá o exemplo, como é que eles vão? Se você não apresenta a casa de Deus, no dia que eles tiverem problema, como eles irão na casa de Deus, eles vão procurar qualquer outra coisa, menos a casa de Deus. Então, o que o catecismo diz no 22, 25? Que os pais deverão iniciar desde tenra idade nos mistérios da fé, da qual são para os filhos os primeiros arautos, associá-los desde a primeira infância à vida da igreja. A experiência da vida em família pode alimentar as disposições afetivas que por toda a vida constituirão autênticos preâmbulos e apoios de uma fé viva. Então, os pais têm a missão de ensinar os filhos a orar e a descobrir sua vocação de filhos de Deus. Eles devem apontar para que os filhos vivam o chamado à santidade. E o catecismo, ele ainda vai além, ele ainda diz que os pais têm o dever de escolher uma escola para os filhos que corresponda às suas próprias convicções. Colocar os filhos numa escola que fazem com que ele deixe de ser católico, porque tudo que vai ser ensinado lá não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo, se está sendo negligente com a educação desses filhos. Aí vamos agora para o outro momento, né? Os deveres dos filhos. E o catecismo diz que os filhos, enquanto viverem na casa dos pais, o filho deve obedecer a tudo que eles lhes mandarem para seu bem ou da família. Os filhos devem obedecer em tudo aos vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Agora, essa obediência, ela não é cega, nem é absoluta. Olha o que o catecismo diz. Mas se o filho se persuadir em consciência de que é moralmente mal obedecer a determinada ordem, não o faça. Então, nós temos o direito de resistir às ordens não evangélicas.
porque antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, o catecismo ele vai dizendo, né, nesse amar a Deus sobre todas as coisas, que os filhos devem continuar a respeitar os pais, mesmo que cresçam. E devem se antecipar aos desejos deles. Antes mesmo que um pai ou uma mãe peça alguma coisa, a gente já deve, por conhecê-los e amá-los, já saber quais são os seus desejos. Atender de boa vontade seus conselhos e aceitar as suas admoestações, desde que justificadas. Não é obrigar por não obrigar. A palavra de Deus diz também que os pais eles não devem tirar a paz dos filhos. Então vejam que tudo isso nasce de uma desordem em relação ao próprio relacionamento com Deus. Quando não se relaciona bem com Deus, quando Deus não é o chefe da família, não é o chefe do pai, não é o chefe da mãe, consequentemente, eles poderão contristar o coração dos filhos. Então, vai lembrando aos adultos as suas responsabilidades para com os pais. Com relação à educação, nós já falamos aqui que os pais têm em relação aos filhos. E agora nós vamos falar dos deveres das autoridades. O que as autoridades devem, como as autoridades, aqueles que ocupam posições de liderança, governança, chefes de família, patrões, devem se comportar. Aqueles que são investidos de autoridade devem exercê-la como um serviço. Quem quiser se tornar grande, seja aquele que serve. Ninguém é maior do que o seu Senhor. Então, se Cristo lavou os pés e se pôs servidor, nós devemos nos colocar dessa maneira para também espelhando o Senhor. Então, se como autoridade nós nos comportamos de maneira abusiva, nos colocamos determinando que as pessoas cumpram algo que não seja moralmente regulado pela origem divina, pode ocorrer aí a situação de pecado. E nós que somos cidadãos, olha só como o quarto mandamento da lei de Deus fala até do nosso comportamento como cidadão, que deve ter amor à pátria. Os que estão sujeitos à autoridade considerarão os seus superiores como representantes de Deus, que os instituiu ministros dos seus dons. Então, nós devemos nos submeter aos nossos superiores. O amor e o serviço da pátria derivam do dever da gratidão e da ordem da caridade. A submissão às autoridades legítimas. Não estamos falando aqui de autoridades ilegítimas. E o serviço do bem comum exige que os cidadãos cumpram o seu papel na vida da comunidade política. E nós deveremos o quê? Olha no quarto mandamento da lei de Deus. Nós devemos pagar os nossos impostos. Não pagar os impostos, eu não me submeto à autoridade do Estado, de quem me governa. Então, assim, o que é que o Senhor diz? Dai a César o que é de César. Ele não deixou de pagar. Dai a César o que é de César. Então, o exercício do direito de voto, a defesa do país, nós deveremos viver dentro desse quarto mandamento. E o 22:42 vai falando da possibilidade de resistir. Às vezes, o cidadão é obrigado, em consciência, a não seguir as prescrições das autoridades civis, quando estes preceitos são contrários às exigências da ordem moral. Você é católico e tem uma pessoa mandando você, por ordem, a praticar um aborto.
O cidadão é obrigado em consciência a não seguir as prescrições, porque ela é contrária aos ensinamentos do Evangelho. A recusa de obediência às autoridades civis, quando suas exigências são contrárias às da reta consciência, funda-se na distinção entre o serviço a Deus e o serviço da comunidade política. Se houver exorbitância da competência, se houver opressão dos cidadãos, estes não se recusem às exigências objetivas do bem comum, é-lhes lícito, dentro dos limites definidos pela lei natural e pelo Evangelho, defender os seus próprios direitos e os seus concidadãos contra o abuso dessa autoridade. Então, vejam que esse amar a Deus, esse honrar pai e mãe, que inclui todas as autoridades, não é uma honra cega. É uma honra tendo em vista sempre a vontade de Deus, sempre o Evangelho. Então, eu preciso sempre estar diante de mim os preceitos de Deus. E aí sim é possível ocorrer a resistência, né? E a recusa a obedecer. Vamos agora para o 5º mandamento. Para concluir o dia de hoje, que já está aqui bem adiantado no horário. Então, o 5º mandamento da lei de Deus, ele vai falando não matar. E dentro desse não matar, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a legítima defesa, sobre o homicídio voluntário, o aborto, a eutanásia e o suicídio. A legítima defesa, ela não é violação ao 5º mandamento, porque o Senhor, ele diz que é preceito, a nossa vida é um dom que ele nos deu, e é o dom maior precioso que nós temos. Então, nós deveremos defender a nossa vida das agressões injustas. Vejamos lá no Catecismo, no 2259, depois, eu não coloquei aqui no slide, mas você pode estar vendo depois. Esse mandamento, ele brada ao Senhor. Lá no 2259, ele traz a transcrição de Gênesis, que diz assim, que o Senhor falou para Caim, que fizeste, ouço o sangue do teu irmão do solo clamar por mim. Agora és maldito e expulso do solo fértil, que abriu a boca para receber de tua mão o sangue de teu irmão. Então, o pecado do homicídio, né, de tirar a vida de alguém, e aqui nós deveremos também compreender que essa palavra não matar, nós somos um ser complexo. Nós temos corpo, mas nós temos também alma. Quando Deus diz assim, não matar, não é só tirar, afetar o corpo da pessoa. Nós poderemos também cometer esse pecado também ferindo a alma das pessoas. Então, o catecismo vai dizendo assim, que está lá no Êxodo, não matarás o inocente nem o justo. Mas é legítima a ação de defesa. Porque a ação de se defender, ela causa um duplo efeito. Um é a conservação da própria vida, o outro é a morte do agressor. Mas na legítima defesa, não se quer a morte do agressor. O que se quer é o primeiro, que é a conservação da própria vida. Então, no âmbito da legítima defesa, é moral, é um princípio fundamental e é um direito. E é até um dever de nós lutarmos, né, por a nossa própria vida. E aí o catecismo vai falando em situações em que é possível a utilização de armas, em que é possível a guerra santa, inclusive. Já existiu, quando nós pensamos na história de Santa Joana d'Arc, ela está envolvida numa guerra santa.
lutando, e homens foram mortos ali. Mas por conta de que o que era necessário, era a última alternativa, era o último recurso, era a única via, como diz o 2267 do Catecismo, provado para defender eficazmente a vida humana contra o agressor injusto. A guerra cristeira, às vezes, para defender a Igreja Católica vai ser preciso, porque os agressores são muito audazes, né? São muito violentos. O homicídio voluntário é você deliberadamente deseja tirar a vida de alguém. E o catecismo diz que responde por esse pecado tanto o que tira a vida, como aquele que coopera voluntariamente com esse assassinato. E esse pecado clama ao céu por vingança. Isso ocorre com o infanticídio, fratricídio, parricídio, né? O assassinato dos cônjuges. E existe uma situação de homicídio involuntário. A pessoa não desejou a morte de alguém, mas ela expôs a pessoa a um grave risco de vida. Ou então, quando se recusa a ajudar a uma pessoa em perigo. Recusar ajuda também está envolvida dentro desse mandamento da lei de Deus, quando a pessoa tinha a obrigação, né, de ajudar. O aborto, a gente tem vivido muito essa questão do aborto, porque existe no Brasil hoje uma tentativa muito grande de se legalizar o aborto. Mas a palavra do Senhor vai dizendo: não matarás o embrião por meio do aborto, nem farás que morra o recém-nascido. Deus, o Senhor da vida, confiou aos homens para que estes desempenhassem de um modo digno dos mesmos homens o nobre encargo de conservar a vida. Esta deve, pois, ser salvaguardada com extrema solicitude, desde o primeiro momento da concepção. E o aborto e o infanticídio são crimes abomináveis. Mesmo que o Brasil aprove a lei do aborto, nós precisamos nos reconhecer católicos. E o catecismo, no número 2271, ele diz que a cooperação formal para um aborto constitui uma falta grave. A Igreja sanciona com uma pena canônica de excomunhão este delito contra a vida humana. Quem provoca aborto, seguindo-se o efeito, incorre em excomunhão lata sentença, pelo próprio fato de cometer o delito. Então, cometer aborto é excomunhão. E nós recomendamos muito que assistam o vídeo do padre Paulo Ricardo, quando ele vai falando dos abortos ocultos. Os métodos anticoncepcionais químicos, falando os anticoncepcionais, quando eles foram criados com um tipo de hormônio que impedia a mulher de ovular completamente. Só que era algo tão forte, tão pesado, que a mulher sofria com aquela bomba hormonal no seu temperamento, nas suas emoções. E aí eles amenizaram a medicação e colocaram 2 tipos de hormônio. Um que impede a ovulação, mais fraco do que o formato anterior, e o outro que impede a anidação. O que é a anidação?
é a fixação do óvulo fecundado na parede uterina. O catecismo da Igreja Católica, nossa doutrina católica, ela diz que existe a vida a partir da concepção. Concebeu, houve a fecundação, já existe vida, existe pessoa. E qualquer maneira de se retirar a vida desse pequeno embrião incorre nesse mandamento, né? Nesse pecado. Então, o que acontece? Como o hormônio é mais fraco, o hormônio que impede a ovulação, é possível a mulher ovular. Mas, para impedir a visualização da gravidez, age o segundo hormônio, que seria deixando a parede uterina, não propicia a anidação. O óvulo fecundado ele precisa se fixar na parede para ele poder se desenvolver. E esse hormônio permite que esse óvulo não se fixe e ele seja eliminado com a menstruação. E isso é chamado de aborto oculto. Quantos abortos não já aconteceram sem que a pessoa tenha se dado conta de quantas vezes engravidou? Então, é muito importante que se veja esses vídeos para que se compreenda que o católico não pode fazer uso de anticoncepcional. Com esse objetivo de evitar filhos. Entra a questão do DIU. São todos métodos abortivos. Então, é preciso uma reflexão mais profunda em relação a isso. Então, o catecismo vai dizendo que é uma pessoa. O feto é uma pessoa e ele detém direitos inalienáveis como pessoa. E o aborto, ele atinge exatamente a parte mais vulnerável. Para a Igreja Católica não existe isso de dizer direito ao meu corpo. Com o meu corpo eu faço o que quiser, porque para os católicos o nosso corpo é templo de Deus. O nosso corpo é pertença de Deus. Então, não se pode falar de aborto como algo desejado. A eutanásia é quando você acelera o processo de morte para evitar que alguém sofra, sabendo que o sofrimento existe, tem um caráter redentor também para nós. Pelo sofrimento, né, foi que Cristo expiou todos os nossos pecados. E quem não for capaz de carregar a sua cruz não é digno do Senhor. Então, a eutanásia é você tirar a vida de alguém, antecipar a morte dela, porque evitando que ela tenha os cuidados necessários quando seria possível fazê-lo. O suicídio entra naquela questão da desesperança, em que a pessoa retira a própria vida, e o suicídio é contrário ao amor do Deus vivo. Mas o catecismo vai falando que existem situações como os distúrbios psíquicos graves, a angústia, o medo grave da aprovação, que podem até diminuir a responsabilidade do suicida. Então, tem vários pontos que podem ser considerados, mas como nós vimos em informação anterior, não cabe a nós esse julgamento. Tudo isso pertence a Deus. Com relação à alma e à dignidade das pessoas, o escândalo, ele é um terrível pecado. Porque pelo escândalo, a palavra de Deus diz assim, ai daquele por onde vem os escândalos. Porque o escândalo é a atitude ou comportamento que leva outra pessoa a fazer o mal. Você se torna um tentador do próximo. Leva
atenta contra a virtude e a retidão e arrasta o irmão para a morte espiritual. Então, quem leva o outro a viver na situação de pecado provoca um escândalo. Porque se leva alguém a viver no estado de pecado mortal, o pecado mortal gera a morte espiritual. Então, esse mandamento, ele não fala unicamente de se tirar a vida corpórea das pessoas, mas também a vida espiritual. E ele se torna extremamente grave o escândalo quando ele é causado por aqueles que, por natureza, ou em virtude da função que exercem, têm a obrigação de ensinar e de educar os outros. E fala também do escândalo quando ele é provocado pela lei, pelas instituições, pela moda ou pela opinião. A nossa forma de se vestir, ela pode causar escândalo e levar o outro à morte espiritual. Uma lei pode levar alguém a uma morte espiritual. E uma opinião sobre os outros também pode levar à morte espiritual. Então, nós precisamos ter uma conduta cristã. Viver moralmente os valores. O catecismo fala também do respeito à saúde e vai dizendo que entra nesse mandamento também aqueles que promovem o culto do corpo, sacrificam-lhe tudo, idolatram a perfeição física e um êxito desportivo de uma maneira em que a pessoa ama a si mesma. O Deus dela é ela. A beleza dela tem que ser a mais bonita, tem que ser a mais atrativa, tem que ser o melhor em todas as coisas. Mas lembremos que a palavra de Deus disse que onde eu sou fraco é que Deus me faz forte. E Deus escolhe os fracos para confundir os soberbos. Então, sejamos naturais também, evitemos qualquer tipo de pecado cultuando excessivamente, né, o nosso corpo. As investigações científicas também não podem ferir a ética cristã, a moral cristã. Então, as manipulações de fetos, manipulações de embriões humanos, tudo isso o catecismo vai condenando. Entra a questão também do respeito pelos mortos, como é que deve ser feita, até mesmo sobre a situação de cremação. Ele não impede a cremação, mas se a cremação foi por um motivo espiritual e impede a fé na ressurreição dos corpos, ela deve ser evitada. Então, os corpos dos defuntos devem ser tratados com respeito, com caridade. E, por fim, olha só, entra na questão do matar, não matar, a questão do ódio e da cólera. A cólera é quando se tem desejo de vingança. Então, querer vingar-se, né? Não colocar a sua confiança em Deus e trazer a sua justificação em Deus, que Deus me justifique, mas querer vingança sobre o outro e desejar o mal deliberado, né? De ferir, de matar o outro, pecado mortal. E o ódio voluntário, aquele em que se alimenta, em que se detesta a caridade, o perdão do outro, e quando se quer deliberadamente o seu mal. Então, vamos rezar, vamos pedir ao Senhor, nessa formação de hoje, eu sei que ela foi muito, assim, técnica, eu tive um pouquinho de dificuldade também aqui com a visualização dos slides, para vocês eles aparecem todos, mas para mim aparecem mais ícones que preenchem um pouco a tela e eu tenho dificuldade de fazer a leitura. Mas é muito importante que nós tenhamos uma vida intelectual católica, que nós estudamos o que a nossa igreja diz sobre os comportamentos, sobre os bens, sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma, sobre o nosso relacionamento com o próximo. Porque isso é que vai
É o plano de vida que Deus me dá e que, seguindo esse plano de vida, eu vou alcançar a santidade. Então, as pessoas dizem assim, eu não sei o que é ser santo. Comece estudando o catecismo. Vê o que é que a igreja diz que nós devemos viver. E se nós vamos pedindo a Deus a graça, os dons, as virtudes, nós vamos conseguir viver com a graça de Deus. Então, que nós possamos colocar nos nossos exercícios espirituais que estamos fazendo, pedindo ao Senhor que nos oriente nesses exercícios, nos ajude a meditar sobre esses temas. Sei que não é fácil, muitas vezes gera uma ruptura de concepção antiga que nós tínhamos, mas faz parte. O processo de conversão, ele é doloroso mesmo. É como se a gente tivesse a coluna encurvada o tempo todo por conta do pecado e voltar a coluna para o lugar certo vai doer. Você mexer com o osso dói, imagine mexer com a alma. Fazer purificar a alma, fazer com que ela volte para o lugar onde Deus quer. Então, que nós possamos fazer nossa oração final, ter esse estudo, adquirir o catecismo, nos comprometer a estudar, porque vai nos trazer muitos frutos espirituais e vai nos ajudar muito também na nossa confissão. Então, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, volva para nós a sua face, se compadeça das nossas fragilidades e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Obrigada a todos que puderam estar conosco aqui na sexta-feira à noite. Amanhã vai ser disponibilizado no YouTube. Então, um bom final de semana e domingo é dia do Senhor.